Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Já o dissemos e repetimos. Jesus não se revestiu de um corpo material humano, tal como os vossos. Sua essência era demasiado pura para poder suportar o contato com a matéria. Compreendei o sentido destas palavras. Queremos dizer que Jesus, de uma elevação extrema, incompatível com a vossa essência, não podia submeter-se à encarnação material humana. Era-lhe impossível suportar o contato da matéria, como vos é impossível suportar um odor fétido. Quanto mais pesada é a matéria, tanto mais constringe o espírito. Revestido do invólucro material humano, o espírito, seja embora um espírito superior que o tome para desempenhar entre vós uma missão, é mais ou menos falível. Sua vida não decorre sem que uma ou outra mácula lhe empane o brilho. Ainda agora entre vós se encontram espíritos em missão, suportando o peso da carne. Já pela sua natureza espiritual, tal escravidão não a podia nem devia sofrer Jesus, que mesmo quando visível entre os homens, segundo os períodos e as necessidades da sua missão, tinha consciência exata da sua origem e a certeza do futuro. Era sempre o protetor e governador do vosso planeta e presidia a vida e a harmonia universais em todos os reinos da natureza, constantemente em relação com Deus, transmitindo pelos seus mensageiros hierarquicamente ordens a todos os espíritos prepostos à obra e ao entretenimento da vida, da harmonia universais, do progresso relativamente ao vosso mundo e à humanidade terrena. Já o dissemos e repetimos. Esse fato do aparecimento entre vós de um espírito por incorporação, único até hoje nos anais do vosso mundo, se há de repetir em tempo oportuno. Quando se repetir, sabereis que soou a hora da regeneração anunciada pelo Cristo e desde longe por nós preparada e continuada. Que os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que cheios de orgulho, mas ignorantes das leis universais, das leis naturais e imutáveis estabelecidas por Deus, no que diz respeito aos fluidos, suas propriedades, seus efeitos, suas combinações, transformações e apropriações, acordemente com aquelas leis, para a produção de seres por encarnação ou incorporação nos planetas, tanto materiais como fluídicos, que povoam os universos da imensidade, os homens não neguem o que não podem ainda compreender nem explicar. Sim, a gravidez de Maria foi apenas aparente e fluídica como obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor prepostos a essa obra, os quais operaram por meio do magnetismo espiritual. Sim, o aparecimento de Jesus, efetuado conforme a vontade de Deus, era preciso que fosse assim, de acordo com o estado das inteligências para ser admitido. Sob as aparências do parto em Maria Virgem e por uma operação do Espírito Santo, foi, como obra deste, isto é, dos Espíritos do Senhor, e sob o véu de um nascimento apenas aparente, uma manifestação espiritual tangível,
igual às que se produzem em todas as épocas e ainda hoje podeis observar. A única diferença a notar-se entre aquela e estas manifestações é que ali o perispírito, muito humanizado pela ação da vontade poderosa do Mestre sobre os fluidos que vos cercam, era, com todas as aparências da vida humana, apto a conservar uma longa tangibilidade, que existia ou cessava ao arbítrio da mesma poderosa vontade, conforme o exigiam os tempos, os períodos, as necessidades e os atos da sua missão terrena. Reservado estava a nova revelação, dizer-vos aquilo que a humanidade ainda não podia entender, quando Cristo desceu à terra, mas que veladamente se encontravam nas palavras com que o anjo fez a anunciação a Maria, e em sonho advertiu a José. Estava-lhe reservado levantar o véu quando fossem chegados os tempos, colocar no lugar da letra, que agora mata, pois que já produziu seus frutos, o espírito que vivifica, explicar o erro que a letra e a ignorância dos séculos haviam de engendrar e engendraram e que se manteve até aos vossos dias. Ensinar-vos a verdade que o progresso das inteligências já vos permite receber e guardar. Não, Jesus não tomou um corpo material humano no seio de uma virgem, com derrogação das leis naturais e imutáveis que regulam a reprodução no vosso planeta e nos outros mundos materiais. A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da natureza que Ele próprio formulou desde toda a eternidade. Não, Jesus não tomou um corpo material humano tal qual os vossos, segundo as leis da reprodução material no vosso planeta, por obra de Maria e José. Afirmar o contrário fora inquinar de falsidade e de impostura o que a estes disse o anjo. Fora blasfemar o próprio Deus, rejeitando por mentirosa a palavra de seu emissário. A nova revelação vem explicar, segundo o Espírito, as palavras do anjo que foram mal interpretadas porque as tomaram ao pé da letra, com ignorância do sentido que devia ser dado às seguintes proposições. Aquele que nela se gerou foi formado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ela vem substituir o erro pela verdade. Vem ensinar aos homens que, como obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, tudo foi espiritual, estranho a qualquer ato material humano, regido pelas leis da encarnação no vosso planeta, quer se trate da concepção no seio de uma virgem, obra e efeitos espirituais, dando lugar a uma gravidez apenas aparente, devida a uma ação fluídica emanada daqueles espíritos, quer se trate do parto, igualmente obra e efeito espirituais, também apenas aparente, destinados uma e outro, como já vos explicamos, a produzir ilusão em Maria e a gerar nela a crença em fatos que devia considerar reais e atestar. Quer finalmente se trate do aparecimento de Jesus sob o aspecto de uma criancinha, conforme se houvera dado aos olhos dos homens no caso de um nascimento real, aparecimento que, como obra e efeito espirituais, se produziu pelo emprego e combinação de fluidos superiores e inferiores, de acordo com as leis naturais e imutáveis que vos temos revelado, mediante a aplicação e a adaptação dessas leis. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.